Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos investigar uma mudança, assim, radical na história. A jornada do cristianismo, sabe? De uma fé quase secreta, lá nas catacumbas, até virar o credo dominante nos palácios do Império Romano. A gente vai focar no período entre 312 e 590 DC, mais ou menos. E as fontes que a gente tem, né, nos levam por essa era bem turbulenta. O destaque, claro, é o imperador Constantino e o impacto gigantesco das ações dele. Ok, então vamos lá. O nosso objetivo aqui é tentar entender como essa virada aconteceu. Como é que uma crença que muitos viam como, sei lá, superstição, de repente se torna a força espiritual de um império tão vasto. É uma pergunta central, né? E quais foram os ecos, né, os tremores secundários dessa mudança que talvez a gente sinta até hoje? Para a gente começar, imagina a cena lá em Roma. O Arco do Triunfo de Constantino. Imponente. Tem uma inscrição ali celebrando a vitória sobre o Macêncio lá na Ponte Milvio. A famosa batalha. Exato. E para os observadores da época, tipo o historiador Eusébio, não foi só uma vitória militar. Foi um sinal divino, sabe? O ponto de partida da era do Império Romano Cristão. Mas, como é que a gente chegou até ali? O palco já estava sendo montado bem antes. Porque antes do Constantino entrar com tudo, né, o Império Romano estava numa situação bem crítica. Fim do século III. Caos total. Instabilidade, guerra civil atrás de guerra civil, imperador sendo assassinado. Parecia que o império ia ruir mesmo. Exatamente. Era um cenário de quase colapso. E é nesse caos todo que surge Diocleciano, em 284 d.C. Um homem de origem humilde, interessante isso, filho de escravos libertos, que subiu na carreira militar. E a chegada dele foi decisiva, né? Foi um ponto de inflexão. Ele teve a clareza, assim, de perceber que o império era simplesmente grande demais, complexo demais para uma pessoa só governar no meio de tanta crise interna, ataque nas fronteiras. Era quase ingovernável, sabe? E a resposta dele foi bem drástica, né? Repartiu o comando. Como é que funcionou essa ideia da tetrarquia? Foi uma tentativa audaciosa, né? Tetrarquia, governo de 4. Ele dividiu o império em duas metades, Oriente e Ocidente. Cada metade tinha um Augusto, que era o imperador sênior. Certo. E esse Augusto nomeava um César, um imperador júnior, como seu sucessor e ajudante. Diocleciano ficou no Oriente, Maximiano no Ocidente, e aí tinham Galério e Constâncio Cloro, como Césares. Ah, o pai do Constantino. Exatamente, Constâncio Cloro. A ideia era ter uma liderança mais próxima dos problemas regionais, né, especialmente nas fronteiras, e criar uma linha de sucessão mais clara para ver se paravam as guerras civis. E o curioso é que Roma perdeu o centro do poder político nisso, né? Perdeu. Nenhuma das cortes principais ficava em Roma. Diocleciano mesmo governava de Nicomédia, lá na Ásia Menor. E funcionou. Deu a estabilidade que ele esperava. Por um tempo, sim. É inegável. Essa estrutura administrativa ou militar conseguiu conter invasões, restaurou uma certa ordem e, talvez o mais importante, adiou o colapso do Império Ocidental por quase 200 anos. Nossa! Apesar da imagem péssima que ele ganhou depois nos círculos cristãos, por causa da perseguição, claro. Sim, a gente vai chegar lá. Muitos historiadores veem ele como um reformador eficaz. Um cara que realmente tirou o império da beira do abismo. Aí que entra a contradição, né? Porque depois de quase 20 anos de governo com uma tolerância relativa, dizem até que a esposa e a filha dele, Prisca e Valéria, eram talvez cristãs ou simpatizantes, tinha igreja visível nas cidades. Sim, havia uma presença cristã notável, inclusive na corte. E aí, de repente, no final do reinado dele, lá por 303 DC, ele lança a tal grande perseguição. Por que essa virada tão abrupta? O que aconteceu? As razões exatas ainda são debatidas, sabe? Alguns historiadores sugerem pressão de conselheiros pagãos mais linha dura, tipo o Galério, que era o César dele no Oriente e era bem anticristão. Outros veem como uma tentativa final do Diocleciano de impor uma unidade religiosa, sabe? Reforçar os cultos tradicionais romanos como base de lealdade ao Estado,
num império que estava se fragmentando. Uma tentativa desesperada de unificação pela religião antiga. Talvez. O fato é que o sistema imperial se voltou com uma violência imensa contra os cristãos. Igrejas demolidas, escrituras sagradas confiscadas, queimadas, clérigos presos, torturados, executados. E depois que Diocleciano abdicou, em 305, o sucessor dele no Oriente, Galério, intensificou ainda mais. Foi terrível. Mas qual foi o resultado real dessa violência toda? Funcionou? Conseguiu eliminar o cristianismo? Olha, em muitos lugares acabou tendo um efeito contrário. A disposição dos mártires de morrer pela fé, muitas vezes publicamente, com firmeza, isso impressionou uma parte da população, até não cristãos. Gerou admiração, talvez? Respeito? Exato. Admiração pela coragem, pela força daquela fé. No Ocidente, por exemplo, o Constâncio Cloro, pai do Constantino, que governava a Gália, a Bretanha, foi bem mais brando. Ele não aplicou os decretos com o mesmo rigor que o Galério no Oriente. E a resistência cristã foi notável. Quer dizer, então, que a perseguição acabou, de certa forma, fortalecendo a imagem dos cristãos, em vez de enfraquecer? Meio que um tiro pela culatra? De certa forma, sim. A opinião pública começou a se cansar da brutalidade, sabe? Chegou a um ponto que bispos como o de Cartago tiveram que aconselhar os fiéis a não procurarem um martírio de propósito, porque tinha gente querendo morrer pela fé. Que loucura! E o reconhecimento do fracasso veio do próprio Galério. Olha que ironia. Em 311, já doente, no leito de morte, ele publicou um édito de tolerância, basicamente admitindo que a política de erradicação falhou. E ainda pediu para os cristãos orarem por ele e pelo império. Incrível! Na prática, foi o fim da grande perseguição, então. Foi sim. E com a morte do Galério, a tetrarquia, que já não estava muito firme, desmoronou de vez, e a briga pelo poder voltou com tudo. É aí que o Constantino entra para valer na disputa, né? Exatamente, o Constantino, filho do Constâncio Cloro, né? Ele tinha sido aclamado imperador pelas tropas lá na Bretanha, quando o pai morreu. Aí ele decide desafiar o Macêncio, que controlava a Itália e Roma. Ele cruza os Alpes, marcha sobre Itália em 312. E a batalha decisiva acontece ali, nas portas de Roma, na Ponte Milvio. E é nesse momento que acontece o famoso episódio da visão, certo? O que as fontes contam sobre isso é confiável? Bom, a versão mais conhecida vem do Eusébio de Cesareia, aquele historiador que escreveu depois, já com o apoio do Constantino, né? Então tem que ler com um certo cuidado. Claro, tem um viés aí. Mas ele relata que, antes da batalha, o Constantino teria visto um sinal luminoso no céu. Talvez uma cruz, ou o símbolo do Shihou, que são as primeiras letras gregas de Cristo. E símbolo que parece um P com um X? Esse mesmo. E junto com o símbolo, as palavras "com este sinal vencerás". Aí o Constantino teria mandado pintar o símbolo nos escudos dos soldados. Ele vence a batalha, o Macêncio morre afogado no rio Tibre na retirada e ele atribui publicamente a vitória ao Deus dos cristãos. Esse é o evento que marca tradicionalmente a conversão dele. Mas essa conversão foi genuína mesmo? Ou foi mais uma jogada política genial? Ou talvez uma mistura das duas coisas. Essa é a pergunta de $1 milhão. Os historiadores debatem isso até hoje. E tem argumentos bons dos dois lados, viu? Por um lado, ele demorou muito para ser batizado, só no leito de morte. Ele manteve por um bom tempo o título pagão de Pontifex Maximus, que era o título de sumo sacerdote da religião estatal romana, a pagã. Manter esse título enquanto favorecia o cristianismo é complexo, né? Mostra que ele talvez estivesse tentando não brigar com a elite pagã tradicional de cara. Exatamente. E também, vamos ser sinceros, ele não hesitou em eliminar brutalmente os rivais políticos para consolidar o poder dele. Não foi nenhum santo nesse aspecto. Entendi, mas... Por outro lado, a partir de 312, as ações dele consistentemente favoreceram o cristianismo. E de forma inédita, crescente. Não foi uma coisinha passageira. Ele e o Licínio, que era o co-imperador no Oriente na época, publicaram o Édito de Milão em 313. o famoso Édito de Milão. Que garantia liberdade religiosa para todo mundo, mas com um foco especial em devolver propriedades e direitos para os cristãos. Isso foi um marco. E como esse favorecimento se mostrou na prática?
Foi só liberdade de culto ou foi além? Foi muito além. Constantino começou a, tecer o cristianismo na própria estrutura do império. Ele deu isenção de imposto para o clero cristão, colocou eles no mesmo nível dos sacerdotes pagãos. Isso é grande. Apoiou com dinheiro a construção de igrejas enormes, basílicas, a crucificação foi abolida como pena de morte, as lutas e gladiadores foram sendo desincentivadas aos poucos, e em 321 ele declarou o domingo, o dia de culto cristão, como dia de descanso obrigatório em todo o império. O nosso domingo vem daí. A oficialização, sim, e até leis que parecem menores, mas são significativas. Ele beneficiou quem resgatava crianças abandonadas. Era uma prática comum na época que os pagãos não viam com bons olhos, mas os cristãos faziam por princípio, de que todos são imagem de Deus. Constantino disse que quem resgatasse teria direito sobre a criança. Isso mostra uma sintonia com a ética cristã. E na vida pessoal dele tem mais sinais dessa fé, além do batismo no final. Olha, os relatos, principalmente do Eusébio, indicam que sim, uma convicção que foi crescendo. Ele educou os filhos dele na fé cristã, tinha bispos e clérigos na corte, e essa história do batismo no final, dizem que depois da cerimônia ele se recusou a vestir de novo a púrpura imperial. Preferiu ficar com as vestes brancas do batismo até morrer. Isso sugere, pelo menos no fim da vida, uma identificação pessoal bem profunda, Interessante. E além de mudar a religião oficial, digamos assim, ele também mudou a capital do império, Constantinopla. Fala um pouquinho disso. Sim, outra decisão monumental. Em 330 d.C., ele inaugura Constantinopla, a cidade de Constantino, no lugar da antiga colônia grega de Bizâncio. Uma localização estratégica, assim, genial. Por quê? Controlava o Estreito de Bósforo, a passagem entre Europa e Ásia, Mar Negro e Mediterrâneo. Era muito mais fácil de defender que Roma, e ficava mais perto das províncias orientais, que eram as mais ricas, e das fronteiras que davam mais dor de cabeça, tipo a do Danúbio, a persa. Ele pensou nela como uma nova Roma, já com um perfil mais cristão desde o início, embora ainda tenha permitido alguns templos pagãos por um tempo. Essa mudança toda pro Oriente, mais a ascensão do cristianismo, isso deve ter transformado a igreja de um jeito que ninguém imaginava poucas décadas antes, né? Profundamente. Pensa só, a igreja saiu de uma comunidade muitas vezes perseguida, marginalizada, para se tornar uma instituição com acesso direto ao poder imperial, recebendo privilégios, terras, patrocínio. Muitos cristãos, como o Eusébio, viram nisso a mão de Deus, sabe? A chance de finalmente cristianizar toda a sociedade. O Império Romano virando veículo para espalhar a fé pelo mundo. Uma visão bem otimista. Mas essa proximidade toda com o poder deve ter trazido problemas também, imagino eu. Quais foram as desvantagens assim? Sim, a relação era uma faca de dois gumes. Constantino começou a intervir diretamente nos assuntos da igreja. Ele convocou e presidiu o primeiro concílio de Nicéia, em 325, para resolver aquela briga sobre a natureza de Cristo, a controvérsia ariana. Ah, sim, uma disputa teológica enorme. Exato. Ele via a unidade da igreja como fundamental para a unidade do império. Então ele meio que esperava que os bispos agissem quase como funcionários do Estado, sabe? Mantendo a ordem na doutrina, e tinha outro problema. Qual? A igreja agora ficava atraente, por motivos que não eram só religiosos. Muita gente começou a entrar, mas nem sempre por convicção profunda. Era vantajoso ser cristão. Aí surgiram preocupações sérias com superficialidade, com sincretismo. Sincretismo, aquela mistura de crenças pagãs com o cristianismo. Isso. E com a secularização, o risco da igreja ficar mundana demais, mais preocupada com poder, com riqueza, do que com a missão espiritual dela. Entendi. Mas o passo seguinte de tornar o cristianismo não só favorecido, mas a religião oficial e exclusiva veio depois de Constantino, certo? Corretíssimo. Foi o imperador Teodósio I quem deu esse passo, digamos, final. Em 380 d.C., ele publicou o Édito de Tessalônica. E aí não era mais só favorecer, era tornar o cristianismo, na forma definida lá em Nicéia, que ele chama de católica, no sentido de universal, ortodoxa, a religião obrigatória do Império Romano. Obrigatória. Nossa, o que dizia exatamente esse édito? Deve ter sido forte. O texto é bem direto, sim.
Ordenava que todos os povos governados pela nossa clemência seguissem a religião que o divino apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Quem seguisse essa regra seria chamado de cristão católico. E quem não seguisse? Bom, aí o édito chamava de dementes e insensatos, portadores da infâmia do dogma herético. Isso incluía outros grupos cristãos com doutrinas diferentes e, claro, os pagãos. Os locais de reunião deles não podiam nem ser chamados de igrejas e eles deveriam esperar primeiro a vingança divina e depois a punição do próprio imperador. A tolerância religiosa que o Édito de Milão tinha estabelecido acabou ali. E o paganismo começou a ser perseguido ativamente, então? Sim, templos foram fechados, às vezes destruídos, a ordem era clara. Isso estabelece uma ligação fortíssima entre o poder do imperador e uma versão específica da fé cristã. Como isso se refletiu na cultura, na arte? Há muito. Essa mentalidade de um império cristão, com o imperador como protetor da fé, quase um representante de Deus na Terra. Isso influenciou demais a arte e a arquitetura, especialmente lá no Oriente, o estilo bizantino, aquelas igrejas majestosas, cúpulas enormes, mosaicos dourados mostrando Cristo Pantocrator, o Todo-Poderoso. Lindo, mas também uma demonstração de poder, né? Sem dúvida. Os santos, o próprio imperador retratado ali, tudo reforçava essa conexão entre a majestade divina e a autoridade do imperador na Terra. Mas a igreja sempre aceitou essa subordinação ao imperador ou teve momentos de tensão, de conflito? Teve sim. Especialmente no Ocidente. Lá a figura do bispo de Roma começava a ganhar mais força e o poder imperial era mais instável, mais fragmentado. E o caso mais famoso de confronto talvez seja o de Ambrósio, o bispo de Milão. Milão era a capital do Ocidente na época, né? Exatamente. O embate dele com o próprio imperador Teodósio, aquele que tornou o cristianismo obrigatório. Isso foi por volta de 390 d.C. E como foi esse confronto? O que aconteceu? Começou com um tumulto em Tessalônica, lá na Grécia. Um cocheiro de bigas, um cara super popular, foi preso pelo comandante militar da cidade por comportamento homossexual. Certo. A população ficou revoltada, exigiu que ele fosse solto a tempo das corridas de biga. O comandante recusou. Aí a multidão se revoltou de verdade, matou o comandante e outros oficiais. Teodósio, que estava em Milão, ficou furioso com essa afronta à autoridade dele. Imagino, e qual foi a reação dele? Desproporcional. Brutal. Ele autorizou uma retaliação terrível. Durante um outro evento público lá no Circo de Tessalônica, os portões foram fechados e os soldados simplesmente massacraram a população que estava lá dentro. Os números variam, mas falam em milhares de mortos, homens, mulheres, crianças, de forma indiscriminada. Meu Deus, que horror! E o Ambrósio, como ele reagiu a isso? Ele tinha poder para fazer alguma coisa contra o imperador? Ambrósio ficou chocado, horrorizado com a crueldade. Ele se via meio que como a consciência moral do imperador, sabe? E decidiu agir. Ele escreveu para o Teodósio condenando o ato e tomou uma medida drástica. Proibiu o imperador de entrar na igreja e de receber a comunhão até que ele fizesse penitência pública pelo pecado dele. Uau! Negar a comunhão ao imperador, isso era muito sério, né? Seríssimo. Foi um ato de coragem imensa. Teodósio era o homem mais poderoso do mundo. A ameaça ali era de excomunhão. Explica melhor o que significava a excomunhão naquela época. Qual era o peso real disso para um imperador? Excomunhão era ser formalmente excluído da comunidade da igreja, impedido de participar dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, a comunhão. Para um crente, isso era visto como algo gravíssimo, que colocava em risco a salvação da alma. E para o imperador cristão, além da questão espiritual, tinha um custo político e de imagem enorme. Seria como ser declarado indigno por Deus na frente de todo o império. E o Teodósio, ele cedeu à pressão do Ambrósio? Depois de um tempo resistindo, sim, a pressão moral e espiritual foi muito forte. Teodósio acabou cedendo. Ele foi à igreja em Milão, tirou as roupas insígnias imperiais, se prostrou publicamente na frente de todo mundo e confessou o pecado, pedindo perdão. Cumpriu a penitência que o Ambrósio impôs e só aí foi readmitido à comunhão. Nossa! O imperador romano se humilhando publicamente diante de um bispo. Isso é muito, muito significativo. Extremamente.
Esse episódio mostrou o poder moral e espiritual que a Igreja, especialmente no Ocidente, podia exercer mesmo sobre o poder do Estado. Ambrósio criou um precedente importantíssimo para as relações futuras entre a Igreja, o papado depois, e os reis e imperadores na Europa Ocidental. Faz sentido. Essa ideia de que a autoridade espiritual podia julgar até punir a autoridade temporal. E isso seria muito mais difícil de acontecer lá em Constantinopla, onde a Igreja ficou bem mais ligada ao controle imperial. A gente já vê aqui a semente das diferenças entre o cristianismo ocidental, católico romano, e o oriental, ortodoxo grego, né? Recapitulando então, em menos de um século, a gente viu o cristianismo ir de grupo perseguido à religião oficial obrigatória do maior império do Ocidente. Uma transformação gigantesca, impulsionada por imperadores como Constantino, Teodósio, mas também moldada pela força dos mártires e pela coragem de líderes da igreja como Ambrósio, que ousaram peitar o próprio poder imperial. Exato. E o legado dessa união entre o trono e o altar é imenso e ambíguo. Por um lado, a Igreja ganhou uma influência sem precedentes. Virou a principal força cultural social na Europa por mais de 1000 anos. Mudou a ética, preservou conhecimento. Mas, por outro lado, essa proximidade com o poder trouxe problemas que duram séculos. A politização da fé, a intolerância, a perseguição de quem pensava diferente dos pagãos e uma tensão constante entre o poder espiritual e o poder temporal. E a divisão entre Oriente e Ocidente, que só se aprofundou depois, tem raízes claras nesse período que a gente discutiu. fica então a reflexão final, né? Como a história poderia ter sido diferente se essa relação entre a Igreja e o Império tivesse sido outra depois de Constantino? E o que essa relação tão complexa e muitas vezes conflituosa lá atrás entre fé e poder nos ensina sobre os debates parecidos que a gente tem hoje em dia, sobre o papel da religião na vida pública. Exato. É algo para a gente pensar até a nossa próxima análise.